A paz, irmãos, estamos começando a nossa terceira aula da Escola Bíblica Dominical das Lições Bíblicas de Adulto da editora CPAD. Na aula de hoje, nós estudaremos sobre o seguinte tema: missões transculturais no Antigo Testamento. Nós vimos em lições anteriores o conceito de missões transculturais e também que essa missão ela transcende as etnias, as nações e os nossos limites geográficos e linguísticos. Então, hoje, nós veremos esta abordagem de missões transculturais dentro do contexto do Antigo Testamento. A verdade prática nos diz assim: o amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. Então, quando fazemos missões transculturais, devemos fazer com amor no coração. Então, devemos ter isso em nossos corações. O mesmo amor que Deus teve para com a humanidade perdida deve ser o nosso amor como seus servos ao pregarmos a palavra de Deus para as pessoas. Ou seja, quando pregarmos a palavra de Deus para as pessoas, devemos pregar com amor. Devemos pregar sim a palavra como ela é, mas também com sabedoria. Porque devemos ter em mente que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Então temos que pregar sim a palavra de Deus como ela é, mas com sabedoria. Porque se nós não pregamos com sabedoria, nós corremos o risco de fazer com que a pessoa endureça seu coração. Porque a pessoa vai criar uma resistência e levar para o lado pessoal algo que poderia levar ela a uma reflexão. Então por isso que devemos ter cuidado e devemos buscar sabedoria e preparo para que nós possamos transmitir a palavra do Senhor com ousadia, com entendimento, mas também com sabedoria. A leitura bíblica em classe está baseada no primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículos 8 e 9, depois o versículo 17 até o versículo 22, e no livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículos 1 e 2. Então, nesta lição, nós temos o propósito de estudar sobre missões transculturais na perspectiva do Antigo Testamento. Então, para que nós possamos entender isso, precisamos olhar para Israel e ver ali o projeto de Deus para Israel e depois ver como Deus manifestou a sua vontade através do povo de Israel. Então, a lição de hoje, sendo baseada nessas duas passagens bíblicas, a gente vê que Deus, ele não apenas teve misericórdia de Israel ou apenas favoreceu a Israel. A gente vê uma disposição de Deus também para operar em outras nações além de Israel. Aí agora entramos no primeiro ponto, que nos diz: Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. Então, Deus não escolheu Israel por acaso, mas para que ele tivesse um propósito, e o propósito é para que através de Israel todas as nações da terra pudessem conhecer a Deus e pudessem se reconciliar com Ele. Por quê? Porque depois que o homem pecou, criou-se uma barreira chamada pecado que separa, distancia o homem de Deus. E Israel serviria como essa ponte de acesso e mostrar para as pessoas que Deus ele concede, está disposto a oferecer uma oportunidade a todos aqueles que se arrependerem dos seus pecados e estiverem aptos para seguir e viver conforme a sua palavra. E o primeiro ponto vai nos dizer o plano de Deus. O Senhor nosso Deus planejou desde os tempos antigos que o testemunho de Jesus Cristo fosse proclamado a todos os habitantes da terra. Ou seja, a vontade divina era que todos os moradores da terra tivessem conhecimento a respeito da pessoa de Jesus. Nesse sentido, o meio planejado por Deus para o mundo conhecer seu Filho passava por uma nação. O Pai chamou a nação de Israel para ser um povo missionário. Desta forma, os israelitas deveriam ser testemunhas de Deus, conforme Isaías capítulo 42, versículos do 5 ao 7, depois Isaías 43 e versículos 10 ao versículo 13. Então a gente vê aqui que o povo de Israel foi levantado para que eles proclamassem as grandezas de Deus para outras pessoas. Então, o povo de Israel foi levantado com o propósito de revelar a Deus, através da sua vivência. As pessoas olhassem para ele, vissem Deus na vida deles, através das suas ações e da sua forma de vida. Segundo subponto,
a falha de Israel. A gente sabe que, embora o plano de Deus é um plano perfeito, a gente sabe que, mesmo assim, a gente está sujeito a falhas. Somos servos de Deus, somos, mas estamos sujeitos a falhas. E não foi diferente com Israel. Então, o que acontece? Os israelitas, eles se contaminaram com as religiões pagãs dos povos vizinhos. Então, Deus levantou o povo de Israel para que as pessoas de nações vizinhas vissem aquele povo, vissem que eles servem ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, ao Deus que criou os céus e a terra. Mas as pessoas de Israel começaram agora a fazer comparações. Como é que a gente serve a um Deus que a gente nunca viu e que a gente não sabe qual é a forma dele, enquanto que as nações vizinhas, elas servem a deuses feitos de pedras, de barro, de algum outro material, mas que são visíveis, são palpáveis, né? Mas a gente vê que esta foi a falha de Israel, né? O pecado da idolatria. Então a gente vê que logo quando o povo de Israel foi resgatado do Egito e Moisés sobe ao Monte Sinai, ali para receber de Deus as tábuas da lei, e passou ali 40 dias, né? 40 noites sem ter nenhum contato com o povo. Então o povo já se inclinou a criar um bezerro de ouro para substituir o Deus verdadeiro. Então a gente vê que o povo de Israel, de certa forma, se contaminou e, ao fazer comparações também com outras nações circunvizinhas que eram pagãs, ou seja, adoravam outros deuses, eles quiseram aderir aquilo para si. Então foi aí que Deus ele pune o povo, né, que praticou a idolatria, que é um pecado. Então, o povo de Israel cometeu o pecado da idolatria e por causa disso, né, a gente vê ao longo da história do Antigo Testamento, por causa desse pecado chamado idolatria, Deus permitiu, né? É como que Deus, em uma linguagem que humana, quisesse dizer: já que vocês não acreditam que eu possa ser suficiente para vocês, então eu vou permitir que as nações inimigas e vizinhas possam oprimir vocês, possam, de certa forma, guerrear, contender contra vocês e possa prevalecer, mas eu vou estar a um certo nível superior e não vou deixar destruir, mas eu vou só permitir essa experiência para vocês entenderem que eu sou Deus. Essa é uma linguagem que nos traz, né, nos leva a uma reflexão. Então foi o que aconteceu com Israel. A gente vê ao longo do Antigo Testamento que Israel foi levado cativo para a Babilônia e também a gente observa que o templo, que é o templo de Deus, foi destruído, né? Então a gente vê que por causa dessa falha aí que o povo de Israel cometeu, aconteceu estas coisas. E mesmo assim, Deus ele foi misericordioso, que permitiu que o povo voltasse à sua terra e saísse da condição de escravidão, né? Então a gente vê que o Senhor ele é misericordioso, né? Agora tem um porém, o pecado tem suas consequências, né? Então Deus, mesmo assim, está disposto a perdoar. E isso é manifesto ao longo do Antigo Testamento. Aí vem o terceiro subponto, a contribuição de Israel para com o mundo. Então, apesar das falhas, Israel teve uma grande contribuição para o mundo. E que contribuição foi essa? Uma delas, a qual eu cito aqui, é que eles preservaram a escritura bíblica, né? Então, Israel passou por várias situações, desolações, né? Foram escravizados, né, por outras nações, foram cativos por outras nações, como a Babilônia, por exemplo, mas eles conseguiram preservar aquilo que Deus revelou através das Escrituras, através dos profetas como Moisés, por exemplo, que escreveu o Pentateuco. Então eles conseguiram manter preservados, apesar dessas interferências, a palavra de Deus, que hoje nós temos acesso, né? Imagina que se o povo de Israel não tivesse esse zelo, né, de preservar as Escrituras, hoje não teríamos acesso a essas escrituras como ela é atualmente, né? Então a gente vê que, de certa forma, o Senhor, ele usou a Israel para nos alcançar através desta palavra, né? Segundo ponto, o amor de Deus para com outras nações. Os olhos de Deus, aqui o primeiro subponto, os olhos de Deus sobre todos os povos. Jonas Blau, erudito em missiologia, que escreveu sobre os fundamentos do Antigo Testamento para missões, afirma que desde o início Deus mantinha seus olhos em todas as nações e povos. Então nós podemos perceber isso nos capítulos 40 a 55, no livro do profeta Isaías, na ida do profeta Elias a Sarepta e no livro do profeta Jonas. Então a gente observa mais de um exemplo em que Deus ele manifesta a sua misericórdia com outros povos além de Israel. Então isso nos mostra que Deus ele estende a sua misericórdia a todas as nações.
Até porque o plano de Deus era que o homem mantivesse uma comunhão com ele, uma comunhão voluntária. É por isso também que a gente pode observar que, apesar de outras nações adorar outros deuses, a gente não vê que Deus ele teria o poder de destruir a tudo por causa disso. Mas ele não fez por quê? Porque ele quer que a nossa comunhão com ele, a nossa forma de servi-lo, seja feita com um coração voluntário e não uma coisa obrigatória. Deus quer que a gente sirva a ele, mas com o coração aberto, com a disposição de servi-lo com amor e não por imposição. Então, por isso que Deus, ele estendeu sim a sua misericórdia, mas teve um contexto aí das pessoas estarem abertas para receber em suas vidas essa transformação. Então, Deus ele ofereceu a oportunidade de mudança, mas coube às pessoas a aceitar essa oportunidade e se consertar, como foi o caso das pessoas ali de Nínive. Deus estava disposto a destruir aquela cidade, assim como fez com Sodoma e Gomorra. Mas as pessoas, ao contrário dos habitantes de Sodoma e Gomorra, as pessoas de Nínive tiveram o coração aberto, se dispuseram ao conserto, à correção, né? E Deus os salvou. Aí vem o segundo subponto, que é o segundo exemplo, a viúva de Sarepta e o profeta Elias. Sarepta era uma antiga cidade fenícia, localizada próxima ao sul de Sidom. Quando Elias profetizou a grande seca que haveria sobre a terra e castigaria Israel, Deus enviou justamente a cidade de Sarepta, a casa de uma viúva que era muito pobre. Então, quando Elias chegou, ela estava preparando a última comida, até falei sobre isso nos últimos minutos atrás, que tinha em casa, já convencida de que ela e seu filho morreriam logo depois. Mas quando a viúva obedeceu a palavra de Elias, foi abençoada com o milagre da botija, que é a multiplicação da farinha e do azeite. Em seguida, o filho dela adoeceu e morreu. E neste momento, Elias fez uma coisa maravilhosa que ela nunca esperaria. Pelo poder de Deus, o profeta ressuscitou o menino e o restaurou à vida. A mãe do menino falou: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Isso está escrito em 1 Reis, capítulo 17, versículo 24. Desta forma, Deus se tornou conhecido de uma estrangeira. Então a gente vê que Deus, através dos profetas e através do povo de Israel, ele fez esse povo como missionário para que o seu nome fosse propagado também para outras nações estrangeiras. Então, mostra-se claramente aqui que Deus ele estava aberto também a estender a sua misericórdia e salvação para pessoas de outras nações, além de Israel. E terceiro subponto vai nos dizer a missão de Jonas em Nínive. Jonas foi um dos poucos missionários bíblicos para os estrangeiros. Não é por acaso que o tema do seu livro é a misericórdia de Deus para todos os homens. Então a gente vê que o tema central do livro do profeta Jonas é mostrar de uma maneira prática a misericórdia de Deus. E olha que o profeta Jonas ele resistiu, né, a esse chamado, porque o povo de Nínive era um povo que era inimigo de Israel, um povo perverso, um povo pecador. E mesmo assim Deus, pela sua misericórdia, Deus permitiu que o profeta Jonas fosse engolido por um peixe, e até que ele se arrependesse, né, da sua rebeldia e obedecesse à palavra de Deus. Então ele foi lá e pregou para a cidade e todas as pessoas da cidade, elas se dispuseram a se corrigir e entregaram sua vida para Deus, e Deus perdoou os seus pecados e ali não destruiu a cidade e não puniu a cidade porque o pecado fora perdoado. Então isso nos mostra, e olha que o povo era estrangeiro, o povo não era judeu. Então isso nos mostra que Deus ele está disposto a perdoar os pecados daqueles que abrem o coração para ele e se dispõem a se corrigir e a passar a viver de acordo com a sua palavra. Então mostra aqui um grande exemplo aqui de missões transculturais no Antigo Testamento, porque transcendeu ao contexto geográfico ali do povo de Israel e alcançou outras nações e etnias. Terceiro ponto, alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Então a gente vê que ao longo do Antigo Testamento, Deus ele buscou estabelecer alianças com a humanidade. E essas alianças, podemos dizer que é o que chamamos de dispensações, né? Então, depois que o homem pecou, então Deus não desistiu da humanidade. Então ele criou oportunidades para que
o povo viesse a se arrepender e se voltar para ele, né? Até chegar ali Moisés, que foi com a instituição da lei. E mais para frente nós veremos também a instituição da dispensação da graça a qual nós estamos, né? Mas para que nós saiamos aqui do contexto ao qual nós estamos estudando, vamos nos reter e nos ater ao que está aqui na lição, ok? Aí vem aqui o primeiro subponto, alianças de Deus. Com a queda do homem, toda a criação ficou sujeita ao pecado, conforme Gênesis, capítulo 3, versículos do 1 ao 6, e Romanos 8 e 20. Entretanto, Deus providenciou meios para redimir a humanidade e restaurar a comunhão perdida, conforme 1 Pedro 1, 19 e 20. Assim, ele estabeleceu algumas alianças com o homem, a fim de tornar conhecida a sua glória entre as nações e receber delas a legítima adoração. Por isso, há na Bíblia alianças denominadas condicionais e incondicionais entre Deus e a humanidade. Então, vem aqui o segundo subponto, aliança incondicional e aliança condicional. A aliança incondicional é uma disposição soberana de Deus, mediante a qual ele estabelece um contrato incondicional ou declarativo com o homem, obrigando-se em graça por um juramento irrestrito a conceder a sua própria iniciativa, bênçãos para aqueles com quem compactua, conforme Gênesis capítulo 12, versículos do 1 ao versículo 4. Deixa eu explicar isso aqui para vocês, para não ficar uma coisa muito técnica, muito complexa. A aliança incondicional quer dizer o quê? Uma coisa assim que você não merecia, né? Deus estabelece uma condição, um critério, uma exigência, né? Então a gente vê, por exemplo, aqui, no caso de Nínive, vou dar aqui um exemplo de Nínive, aqui a parte de aliança condicional aqui se aplica aqui. Se aplica ao fato em que o povo, apesar de ser um povo perverso, pecador, apesar desse detalhe aí, Deus se dispôs a perdoar e a levar a sua mensagem para aquele povo, porque o povo estava já com o coração aberto e Deus, ele se dispôs a levar esta palavra através do profeta Jonas àquele povo. Aqui se fala da manifestação da graça de Deus, aqui já no Antigo Testamento, de que a pessoa não merecia, mas Deus concedeu, não por merecer, mas porque ele é soberano. Aí vem agora o segundo tipo de aliança, que é a aliança condicional. Aí sim, a aliança condicional é quando Deus estabelece critérios, estabelece requisitos para que ela possa ser aplicada e conduzida. Aí deixa eu ler aqui na lição, né? A aliança condicional é uma proposta de Deus em que, num contrato condicional e mútuo com o ser humano, segundo condições pré-estabelecidas, ele promete conceder bênçãos especiais ao indivíduo, desde que este cumpra perfeitamente certas condições, bem como executar punições precisas em caso de não cumprimento, conforme Deuteronômio capítulo 28. Então, qual seria a aliança condicional? É a aliança ao qual Deus estabelece um critério. Se a pessoa não cumprir aquele critério, haverá uma consequência, né? Então, por exemplo, aqui vou dar um exemplo de aliança condicional. Foi a aliança que Deus fez com Israel. Sede santo, porque eu sou santo. Então, Deus recomendou ao povo de Israel que fosse um povo separado, um povo santo, né? Mas esse povo se corrompeu com a idolatria, se envolveu com deuses pagãos. Então, Deus permitiu aqui uma consequência, que viesse nações vizinhas, nações inimigas, invadisse Israel e levasse o povo cativo. Então, a gente vê aqui que foi estabelecida uma aliança condicional, né? A santificação, por exemplo, que é viver uma vida consagrada para Deus, mas o povo falhou nessa condição e Deus permitiu uma consequência. Entendeu? Então, veja que a aliança incondicional é quando Deus manifesta a sua soberania, a sua misericórdia, a sua graça, quando a pessoa mesmo assim não merece. E também a aliança condicional é aquela em que Deus estabelece critérios, estabelece regras. Se a pessoa quebra essa regra, então ela vai ter algum tipo de consequência pelo seu pecado. Então, pessoal, chegamos a mais um final de uma aula. Que Deus assim continue te abençoando. Se você gostou desta aula, se inscreva no canal, deixe o teu joinha, deixe o teu amém e nós nos vemos na próxima aula e até a próxima.